Bom dia a todos. Hoje é 17 de outubro de 2025, sexta-feira. Agora é 5h12 da manhã. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de oração. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Acabei de acordar. E que Deus nos abençoe, dê força, saúde, mais uma caminhada. Está meu gatinho comigo aqui, gente. Hoje meu Félix está aqui comigo aqui, pulou em mim, vocês precisam de ver. Esperar um pouco as pessoas chegarem para mim estar mostrando para vocês. Meu nego? O passarinho está cantando aqui, graças a Deus. Os passarinhos estão com um barulhinho maravilhoso. Os passarinhos, daqui a pouco eu quero escutar o galo cantar também. Deus vai nos abençoar no nome do Senhor Jesus. Eu esqueci de avisar ontem que hoje tinha oração. Não avisei ontem. As pessoas já têm que saber, né, que toda sexta-feira eu faço oração. Esqueci. É muita coisa, a gente acaba esquecendo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Meu gatinho me chamou eu mais cedo, eu não quis levantar para dar o horário. Né, meu gato? Bom dia. Entrou em Baiano, Maria Silva, Marilda Oliveira e passou rápido. Mas bom dia a todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, né? O passarinho está cantando, graças a Deus. Levantei bem. Deixa eu mostrar a vocês aqui um negócio. Olha quem está comigo aqui hoje, gente. Eu vou falar com vocês que aqui, ó, ele tomou o lugar da Branca. Ele é o manda-chuva. Olha o manda-chuva aqui, gente. Ó. Esse aqui é o Félix, aqui, ó, manda-chuva. Esse aqui que manda. Aqui. Ele é o gatinho que... É o meu gatinho mesmo, é ele, sabe? A Branca é também, né? Mas a Branca foi adotada, né? Então ele que manda aqui no pedaço é ele. Vem cá e não quer saber que Branca vem cá pegar o lugar dele, não, cara. Não tá querendo sair, não, gente. Não quer sair, não. Estão vendo aí? E a Branca tava lá. A Branca hoje não tá dando nem ideia, cara. Você acredita? É assim, meus bichos é assim. Dá pra vocês verem. Então, bom dia a todos. Deus abençoe. Então eu mostrei. Como eu mostro no TikTok, eu também tenho que mostrar no Instagram, né? E aí, nós vamos começar a orar. Aí, vai lá pro seu cantinho. Ele foi lá pro cantinho dele, graças a Deus. Nem precisou de eu tirar ele. Isso é muito bom. E aí, eu nem precisei tirar ele. Ué, tá meio escuro aqui. Eu não sei por que tá escuro. Então deixa eu mostrar no TikTok aqui. Nós vamos começar a oração, tá, gente? Aqui. Então tá aqui o Félix, pronto. Então, devido isso. Já sei, eu vou fazer isso aqui, ó. Pera aí, só um negócio. Deixa eu fazer um negócio aqui, pera aí, só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Então, você que tá aí do outro lado aí, nós vamos orar. Eu não avisei ontem, não. Mas hoje é dia de oração. Uma vez por semana, nós oramos. Eu quero convidar vocês a dobrar seu joelho. Oração tem que ser dobrar o joelho. Se você puder, a não ser que você for doente, não tiver debilidade,
tudo bem. Mas se você for saudável, dobra seu joelho. É bom. É bom dobrar o joelho, ser mais humilde, reverente, se humilhar a Deus. Deixa eu tirar essa cadeira aqui, peraí. Vamos começar. Pega essa cadeira pra cá. Então nós vamos dobrar nosso joelho, né, gente? Nós vamos começar. Eu esqueci até de pegar a mensagem. Qualquer coisa, eu pego a mensagem lá. Dobrar nosso joelho. Eu gosto de cantar sempre somente crer, tá? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, bom dia. Quero te agradecer, Senhor, por essa madrugada, por esse dia. Estou levantando bem, graças a Deus. Estou aqui, Senhor, irreverente a Ti. Quero orar, Senhor. Quero te agradecer por mais uma semana que está aí. Graças a Deus o Senhor tem me sustentado até aqui, nesse momento. Estou com saúde boa, estou bem. Meus bichinhos, minha esposa, meu lar, meu trabalho, meu sustento, meu pão de cada dia, Senhor. Nada tem nos faltado. Então, Pai, estou grato. Quero que o Senhor também renova minhas forças, me fortaleça fisicamente, mas também peço também que o Senhor me fortalece espiritualmente. Senhor Deus, eu estou fazendo as 7 eras da igreja. É muito importante as pessoas estar cientes das 7 eras, que elas possam estar recebendo as 7 eras atenta, para que elas não possam ser enganadas. Então eu estou lendo a sua mensagem, mas o Senhor vai ao coração das pessoas para revelar para elas a necessidade delas entender as 7 eras da igreja. Mas nesse momento, essa manhã também, eu quero que o Senhor também renova minhas forças. Inclusive, Senhor, como eu estou fazendo as 7 eras da igreja, eu estou fazendo reprise. Então, tem muito tempo que eu não estou fazendo a leitura das mensagens, devido a fazer reprise. Então, peço, Senhor, que o Senhor supre as minhas necessidades, os meus alimentos espirituais. Não deixe, Senhor, eu ficar desnutrido. Muitas pessoas alimentam de alimentos naturais e é necessário ter o alimento natural, Senhor. O pão de cada dia, o almoço, o jantar, o lanche. Mas, Senhor, nisso aí, graças a Deus, o pão de cada dia não tem nos faltado. Então, eu peço, Senhor, que o Senhor supre o alimento espiritual para cada pessoa, para que a pessoa não fique desnutrida, se fortaleça na fé, Senhor. Então, nesse momento que é sexta-feira, eu venho em reverência a Ti, te agradecer e pedir, Senhor, que o Senhor continue cuidando de mim, da minha família, do meu lar. E agora também, Senhor, eu oro também pelas pessoas que estão do outro lado, tanto no Instagram quanto no TikTok. O Senhor possa ir até eles, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas.
O Senhor sabe o propósito de cada uma dessas pessoas. Estamos orando antes do sol nascer, de madrugada, que é muito bom, maravilhoso. Então eu peço que o Senhor escute a nossa oração e acata cada pedido dessas pessoas do outro lado. Pode ter pessoas que necessitam de uma cura, pode estar doente, enfermo, mas também pode pessoas estar descrente, pode ter pessoas que estejam em depressão, pode ter pessoas que estejam sem emprego. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, eu entrego essa oração a Ti. O Senhor vai, solda o coração de cada pessoa. E também, Senhor, o mais importante eu quero lhe pedir, não por eles, mas eu peço por mim. Solda o coração deles, Senhor. Quebranta, se tiver pessoas que ainda são resistentes à Tua palavra, vá e encontra o coração deles, Senhor. Abra o coração deles para que o Senhor possa semear a semente do fruto da Tua palavra, para que a Tua palavra entre no coração deles e faça guarida, Senhor. Porque sem a Tua palavra nós não podemos nada. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Senhor, Pai, o Senhor trouxe a palavra, a mensagem de retenção, de vida eterna, que nós possamos nos ser obediente à Tua palavra. Então, Deus, eu já te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, bom dia a todo mundo. Já veio o calor, gente. Já veio o calor. Vou pegar uma mensagenzinha ali, que nós vamos ler a mensagem. Eu esqueci de pegar ela e trazer ela pra cá. Eu esqueci. Meu gatinho manda-chuva tá aqui. Vamos ver se a Branca vai poder vir, né? A Branca não tá dando nem ideia, vocês acreditam? Ei, Branca, deixa eu pegar a mensagem ali que eu acabei esquecendo de pegar a mensagem, gente. Só um momento. Vou começar a continuar essa mensagem. Deixa eu arredar essa cadeira pra cá. Deixa eu arredar essa cadeira assim, quer ver? Ai. Ontem eu trabalhando. Muito tempo. Já aconteceu comigo. Já eu faço Uber, né? Vocês sabem, né? Já aconteceu de eu chegar no lugar, eu não consegui dar saída do passageiro. Ontem eu não consegui dar saída no passageiro, meu telefone travou. Mas eu acho que travou, mas foi problema lá da Uber mesmo. E aí, eu fiz a corrida da mulher, né? Eu peguei a corrida da mulher, tava um certo valor. Você que não me pagar, ela me pagou a metade do valor? Eu não sei se é porque eu tive que dar saída depois que o telefone destravou, levei prejuízo. Meu Deus do céu, misericórdia. Então eu dobrei para cá. Eu acho que eu estou aqui. Então eu estou lendo essa mensagem do nosso profeta, a revelação de quem? A revelação que me foi dada. Aqui para vocês verem, a revelação de que foi me dada. Ó. Eu estou na página 9. Deixa eu dar continuidade a ela. O profeta está falando nessa mensagem que antes, quando ele era um bebezinho, Deus já foi na cabaninha dele. E Deus, quando ele nasceu, ele já foi reivindicado como profeta. Então, essa mensagem, sempre que eu estou
lendo 7 eras da igreja. Depois eu vou passar por 7 selos. Depois que eu terminar as 7 eras da igreja. Essa mensagem é do nosso profeta. O nome dele é William Marlon Branham. Nasceu no Kentucky, nos Estados Unidos. Eu não sei se lá é Texas. Mas Deus da sua infância, Deus tem cuidado dele e essa mensagem hoje está aqui com nós, chegou na nossa mão para nos ajudar. Reis, potentados, monarcas. Eu estou lendo essa pedaço aqui, mas Deus falou com ele que para ele não contaminar seu corpo, não beber, não fumar, porque quando ele crescesse, ele ia levar a palavra de Deus para reis, monarcas, potestados e monarcas. E como poderia eu fazer isso? Ele está questionando o anjo. Ele está conversando com o anjo do Senhor. Como eu poderia fazer isso? Eu fazer isso quando eu tinha apenas uma educação de escolaridade primária. Bem, eu não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Eu era um pastor batista local. Estas coisas são estranhas para mim. E eu não sabia nada acerca delas. Deixa eu arredar essa cadeira mais para cá um pouco, para me enxergar melhor. Então olhei acima novamente para falar com ele, e eu disse: Senhor, eu não poderia fazer isso. E ele disse: assim como fui com Moisés, foi enviado com 2 dons para provar às pessoas como vindicação de que ele tinha sido enviado por Deus. De Deus te serão dados 2 dons. Então Deus está conversando com ele aqui, o anjo do Senhor, né? Como foi enviado Moisés 2 dons, eu também vou enviar para vocês, para que as pessoas possam crer na sua mensagem. Então, o que eu quero falar com vocês aqui novamente, e repito, e sempre vou estar frisando isso. Toda era, todo tempo tem um profeta. O profeta é um homem reivindicado por Deus. Não é o homem que escolhe o homem, não. Deus escolhe o homem antes que ele já nasce, Deus já reivindica ele. Já dá um dom para ele de profecia, de visões, revela a palavra de Deus, o que o povo precisa para ele chegar mais próximo de Deus. E aqui o Espírito Santo, o anjo, está conversando com ele, está falando com ele como ele. Deus deu 2 dons para Moisés, Deus estava dando também para ele, para que as pessoas pudessem crer na sua mensagem, no seu ministério. Então, isso é muito importante você entender que foi Deus que escolheu ele. Então, olhei acima novamente para falar com ele. E ele disse: Senhor, eu não poderia fazer isso. Ele disse. E eu disse: Senhor, eu não poderia ir. Moisés tinha um sinal com sua mão. Sim, e ele disse: agora você fará. Você tomará a mão e colocará nas pessoas. Não pense no que você vai dizer. Isso nunca funcionará. O que elas têm. Então, se você for bem reverente, humilde, esta é a razão pela qual não tomo dinheiro ou pego qualquer coisa grande. Ele disse: acontecerá que você conhecerá o verdadeiro segredo do coração das pessoas. Então disse: se eles não crê,
não crerem no primeiro sinal, eles crerão no segundo. E acontecerá que, se você for sincero, isso continuará crescendo mais e mais. Então eu vou te dar um sinal, você vai revelar o segredo dos corações das pessoas, mas mesmo assim, se elas não crerem, eu vou te dar um outro sinal. Mas você tem que ser sincero no seu coração. E aí, isso vai continuar com você. Você nasceu para isso. Então, isso era estranho para mim. E eu disse, Senhor, estou aqui porque quando vou entre meus irmãos, eu tenho aquelas visões. Então, ele já nasceu, Deus de criança tendo visões. Profeta tem visão, gente. Para que Deus nunca permita que me aconteça isso novamente, rapidamente. Se ele colocou diante de mim, pediu-me para levantar, levantei-me. E ele me disse, não conheça as Escrituras. E eu disse, bem, os ministros não sabem e não concordam com isso. Se isso fosse de Deus, por que eles não têm isso? E ele diz, esse é o dia. Agora, para isso, esta é a hora. Eu disse, era por isso que os poderes demoníacos do espiritualismo sabiam disto. Porque quando Deus veio na terra também, os astrólogos foram lá adorar a Deus. E muitas vezes a gente que fala que é cristão, a gente não sabe que aquele homem é de Deus. E os próprios astrólogos foram lá adorar a Deus. Pessoas que nem são de Deus sabem que aquele homem é de Deus. Então a gente temos que ter revelação. Então ele disse, nos dias de nosso Senhor, essa é a razão pela qual eu soube que aquele não era o Senhor. Porque ele disse, nosso Senhor. Ele considerou nosso Senhor como seu Senhor. Ele era um anjo, um homem, um mensageiro. E ele disse, quando nos dias de nosso Senhor, quando os ministros, os sacerdotes, estavam no templo, debatendo que tipo de roupas deveriam usar, ou mesmo tempo, esses magos, astrólogos, estavam a caminho de acordo com o Senhor Jesus. Eles conheciam e os clérigos não o conheciam. Ele disse, isto foi o diabo que disse, te acontecemos quem tu és e o santo de Deus, mas os sacerdotes disseram, ele é o diabo. E o diabo disse, ele é o filho de Deus. Os ministros disseram, ele é o diabo. Então, viu a confusão que continuou fazendo? Então, o medo começou a me deixar, o que duvidava Paulo e Silas. Quando eles estavam em um lugar pregando, o sacerdote disse, esses homens vieram ao mundo de cabeças para baixo. Eles não são bons, mas uma pequena adivinha disse, esses são homens de Deus que nos dizem o caminho da vida. Quem estava certo? Os religiosos ou a adivinha? Que no caso adivinha significa coisas que não é de Deus. Muitas vezes o próprio Satanás sabe quando a pessoa é de Deus. E as pessoas que são religiosas não sabem que aquele homem é de Deus.
Por isso que eu falo com vocês, e essa mensagem minha é muito simples, mas é para ajudar vocês. A religião, ela afasta muitas pessoas de Deus. Por isso que você tem que ter a palavra de Deus. Então você tem que crer num profeta, o profeta de Deus. Deus reivindicou ele, trouxe a mensagem para revelar para nós tudo que é necessário para nós aproximar de Deus. Mas não é um homem que a gente escolhe, é um homem que Deus já criou, já antes dele nascer, Deus já trouxe aquele ministério para ele. Deus de pequenininho já tinha visões, e depois veio discernir os pensamentos. Então, ele é um profeta reivindicado de Deus. É um grande assunto. Aquele caminho hoje, isso é verdade. Então, a Bíblia se torna um novo livro. Eu podia ver isso. Hoje somos tão intelectuais sobre nossas denominações e tanto para nossos pequenos grupos que passamos por alto de um grande espiritual. Mas uma pessoa possuída pelo demônio, eles estão em acordo com o espírito. Uma pessoa possuída pelo demônio está de acordo com o espírito demoníaco. Tá vendo? Até o demônio sabia que ele era um filho de Deus, que ele era um homem de Deus. Os religiosos não sabem. Muitas vezes eles podem ver isso antes que o intelectual possa ver isso, porque eles rejeitam todas as coisas espirituais. Eu não estou falando isso de vocês, ministros, graças a Deus, que há alguém que pode crer e ver. Bem-aventurados são os seus olhos, que pode ver, e ouvir, que pode ouvir, pois Deus tem feito isso. Jesus disse: alguém pode vir a mim, a menos que meu Pai o traga primeiro? Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os estranhos, elas não seguirão. Agora, mais tarde, eu vou me apressar. Isso então, eu fui enviado para orar pelos enfermos. Temos tempo. Eu vou apenas dar-lhes a primeira coisa que aconteceu depois. Então, vou me apressar. Então, vocês nos dizem isto? O irmão Brano, está bem. Eu fui chamado para um caso de um enfermo cerca de 2 dias mais tarde, em St. Louisville, Missouri. Eu não tinha um casaco para usar. Tá vendo? Deus escolhe uma pessoa sem recursos, sem condição financeira. Não é o homem que escolhe, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. É Deus que escolhe. Alguém me deu um casaco para usar. E eu fui a um homem que tinha uma pequena garota que tinha a dança de São Vito, uma das maiores manifestações climáticas de febre reumática, que produz movimentos esmamóticos, incontroláveis. Todos os médicos, todos esses de St. Louis é o polo da associação médica. E eles e muitos médicos dizem, tentando curar essa criança, ela era a filha de um ministro famoso. Como ele soube disso? Não sei até hoje como ele soube disso. Eu fui à casa. A pequena garota estava como um animal, arranhando a face.
Vem, Branca, vem cá. A Branca chegou, gente. Vem cá. Vem para participar aqui, vem cá. Não quer não, né? Mas rasgando a face, mascando a língua, tremendo toda. Então entrei, ajoelhei, com muitos outros cristãos. Ofereci a oração. Começamos e o Espírito Santo disse: espere aqui, até que você tenha ordens. Louvado seja o Senhor. Esperei. Tá vendo, gente? Muitas vezes as pessoas querem fazer coisas sem ter ordem do Senhor Jesus. Não adianta nada. Você pode orar, mas espera Deus revelar para você. Faz com reverência, ora. Fique esperando o Espírito Santo trabalhar com você. Eu pedi ao reverendo se ele nos permitiria ir à sua igreja. Iremos à sua igreja, oraremos e voltaremos para casa. O dia todo passou, a noite toda. No dia seguinte, eu estava esperando. Eu estava no carro dele e eu olhei sobre o campo do carro e vi uma visão vindo. Eu esperei para ver o que ele diria. Tá vendo, gente? O homem tem visão. O homem tem que fazer as coisas só se Deus mostrar para ele. Ele diria: depois que tive uma visão, saí do carro, fui à casa e eu disse ao ministro: Senhor, eu tenho, ou assim diz o Senhor, traga seu pai. E fomos à cama. Eu disse à senhora, essa esposa do ministro, há 2 dias vocês esteve na cidade, vocês compraram um pequeno vaso branco. Ele nunca recebeu água nele. Ele está em sua despensa, sob a pia. Tá vendo? Só Deus podia revelar isso para ele. Como que ele ia saber que eles compraram 2 vasos e que um vaso está em cima da pia e nunca foi usado? Só Deus que revela. E como ele é um profeta, Deus deu essa visão para ele. Ela disse: isso é verdade. Vai buscá-lo. Coloque água nele. Então quer dizer, agora vai ser usado um vaso. E nós na terra também somos considerados como um vaso para levar a palavra do Senhor. Apenas faça como eu digo. Então, escuta o que eu estou te falando. Deus revelou para mim, faça como Ele quer que faça. E eu disse ao ministro, para se colocar junto a mim, ao pé da cama. O ministro, à direita, seu pai, à esquerda, e a mãe ao lado da criança. E a pequena companheira não podia nem mesmo fazer qualquer barulho mais. Isso já estava muito distante. Eu disse: pegue o pano. Pegue o pequeno pano. Torça a água dele. E quando eu começar com a oração padrão, Pai nosso que está nos céus, passe o pano pela face. Não deixe que sua mão saia da face dela. Tá vendo? A revelação, Deus deve ter dado essa revelação para ele. Quando eu chegar no meio da oração, esses de nós hoje, nosso pão de cada dia, deixe o lenço estar mais ou menos no meio da criança. Quando chegar no pão de cada dia. Quando eu disser amém, deixe a mão passar
pelo pé da criança. Tá vendo? E começamos. Isso foi exatamente o que eu tinha visto na visão. E ela começou com o pano descendo, e quando eu disse amém, então ela afastou a mão. Eu disse, grande Deus do céu, o qual me encontrou ali na cabana, enviou seu anjo para declarar isso. Eu falo pela vida da criança, que é a criança viva. E a pequena garota pulou no chão. Eu a peguei pela mão, com o médico que estava no cômodo ao lado. Saímos da casa para a máquina de refrigerante e tomamos um leite maldado juntos. 3 noites mais tarde, o auditório Kell, que acomoda 19 mil, estava lotado. A partir dali foi ao retorno do mundo. Agora, livros poderiam ser escritos, mas eu quero trazer isso para encerrar agora. Meus irmãos ministros, companheiros, cidadãos, no reino de Deus, colegas de trabalhos, em conjunto, em Cristo Jesus, eu quero falar a vocês como crentes e como pastores de rebanhos. Se eu tenho dito algo que te impressionaria, te levaria a crer que isto fosse algo para me fazer ser algo. Por favor, me perdoe. Se fiz, foi sem saber. Estamos no tempo do fim. E Jesus prometeu essas coisas para o tempo do fim. Agora permita citar uma escritura a vocês. Eu vou ler só essa aqui e vou encerrar, tá, gente? Então hoje não vai ter 7 eras da igreja por causa da oração da madrugada. Eu dou continuidade amanhã. Eu nem vou colocar um hino não para me deitar, viu, gente? Aí também, gente, eu tenho que falar com vocês, graças a Deus. Quem está acompanhando aí, viu a luta, eu pedi a Deus que eu falei com vocês que me faltava 2 coisas, né? Eu comprar um carrinho para mim na igreja, graças a Deus nós já compramos um carrinho usado. E aí ele teve um probleminha no motor de arranque dele, já foi resolvido, o carrinho está funcionando normal, graças a Deus. Sexta-feira passada eu fiz essa oração, falando que eu precisava do carrinho para mim ir para a igreja, e graças a Deus ele está lá, está em perfeitas condições. Então Deus é maravilhoso, Deus escuta nossas orações, basta a gente crer. E o segundo pedido que me falta para mim, para minha esposa, também quero orar também, esqueci até de falar da minha esposa, graças a Deus ela está trabalhando muito, gente. A minha esposa trabalha muito, então que Deus possa continuar abençoando ela, dando ela saúde, para que ela possa continuar lutando, né? E aí, agora só está faltando o nosso filho, que a gente está no processo de adoção. E vocês também, de vez em quando estiver aí, ore por nós. Nós precisamos de oração. Nós somos muito atacados, né? Às vezes eu estou esgotado, cansado, mas eu tenho um propósito no meu coração. Toda sexta-feira estar orando, né? Levantar às 5 horas da manhã. Às vezes eu estou cansado, mas meu pensamento está aqui. Então ore por mim também. Qual estudando pelas escrituras. Então eu vou ler só esse versículo e vou encerrar. Eu tenho estudado através das escrituras. Há muitos lugares a que eu poderia falar referências. Sabemos que Jesus disse, toda a escritura deve ser cumprida. Isso é verdade. Nada disso pode falhar. Céus e terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão.
Ouçam isso em Lucas. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Vê na vida do Filho do Homem. Agora vamos observar com atenção. Abraão. Há sempre três classes de pessoas na terra: crentes manufaturados e incrédulos. Agora, observe isso. Como foi nos dias de Sodoma. Agora, havia uma nação incrédula, chamada Sodoma, muito má. E eles tinham alguns crentes ali. A igreja natural, Ló, o seu povo. Agora, Abraão representa, significa a igreja espiritual. Então, Abraão significa a igreja espiritual. Então, tem três classes de crente. O incrédulo, que é o Sodoma e Gomorra, e as 7 eras da igreja já nos ensinou que nós estamos no tempo de Sodoma e Gomorra. Então, são as pessoas muito má, que não crê na palavra de Deus. E tem o crente manufaturado, que é o crente Ló. E tem o crente genuíno, que é Abraão. Você tem que crer que você é um crente genuíno como Abraão. Ele tinha se separado dos incrédulos. Então significa, se você quer ser um crente genuíno, você tem que separar dos incrédulos. Como que eu faço isso? Busque a Deus, separe das coisas que não são de Deus, das pessoas que não crêem da palavra de Deus. Busque primeiro a Deus, para você ser um Abraão na terra. Para você ser olhado por Deus como um Abraão. A palavra. Separado dos incrédulos e dos manufaturados. Um quadro muito bonito da igreja hoje. A palavra igreja significa os chamados para fora. Então a igreja significa os chamados para fora. Por isso que tem uma passagem na Bíblia que ele fala: sai dela, povo meu. Está mandando sair a igreja, que é o indivíduo, é a pessoa, sair fora da igreja que está travando ele, que Deus traga a palavra para ele. Então ele está mandando: sai dela, povo meu. Sai da religião. Sai desse lugar que não tem a palavra de Deus, que não te ensina a ter um batismo correto, que não te ensina a chegar mais próximo de Deus, de ser mais limpo cada dia. A palavra, a igreja, significa os chamados para fora. Isso é o que a igreja é hoje, chamada para fora das religiões, das denominações. Agora, chega a hora do tempo do fim. Então havia 3 homens que vieram e encontraram Abraão. 2 deles eram anjos, mas eles se pareciam como um homem. Pó em suas roupas, sujeira em seus pés. Abraão disse: venham, coloque-se sobre o cavalo, lave seus pés, eu lhes trarei um pedaço de pão. Então vocês podem ir adiante. Vem, Abraão. Estava buscando por algo. Isso é o que é a igreja. O crente está hoje tentando, atento a algo. Ele sabia que o tempo estava se aproximando, assim como Noé. Atento a Enoque. Quando Enoque subiu, Noé sabia que a tempestade estava se aproximando. Está vendo como é importante a gente saber as coisas de Deus? Quando Jesus passou por lá, Abraão estava atento, não deixou ele passar. Um homem de Deus passar na minha casa? Não, vem cá. Passa na minha casa primeiro, repousa aqui. Abençoa a minha casa, eu preciso de uma bênção.
Abraão teve esse discernimento. Noé também soube que quando Enoque subisse, a tempestade estava próxima. Então, eu quero falar com vocês têm que saber, buscar mais de Deus, e saber mais as coisas de Deus para vocês não serem enganados. E quando Abraão os acolheu, ele foi à tenda e disse: Sara, amasse algum pão e faça alguns bolos no forno. Então o homem de Deus, deixa ele entrar aqui em casa aqui, não tem nada para me dar ele não. Corre lá, faz uma massa de bolo, não vão deixar ele passar sem nós oferecer nada ele não. Ele saiu e trouxe um novilho e o matou. E ele voltou, trouxe uma carne, pão e leite e colocou isto diante deles. Eles comeram. Poderia você imaginar? Um deles era Deus. Agora, eu sei que você pode discordar disso. Quem está falando é o nosso profeta, tá? Do profeta você não pode discordar, não. Ele é revelado. Deus fala tudo para ele. Eu gostaria de perguntar se vocês, irmãos, Abraão, não o chamou de Elohim. É o Deus Todo-Poderoso. Alguém me disse há não muito tempo, quando eu estava falando isso, ele disse, irmão Brana, você crê que aquele era Deus? Eu disse, sim, Senhor. A Bíblia diz assim, ele disse, como Deus veio naquela carne, o corpo humano é feito de 16 elementos da terra. Isso é petróleo, luz, cósmica, cálcio. E Deus, o Criador, apenas pegou um punhado disso, soprou nisso, disse, vem aqui, Gabriel. Entre nisso, pegou outro, irmão Brana, soprou, vem aqui, Miguel. E pegou um punhado e ele mesmo entrou nele. Ele é o Criador. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele é Deus. Minha esposa me disse outro dia, Billy, eu tinha cortado o cabelo aqui há algum tempo. E um barbeiro colocou ácido carbônico em meu cabelo. E caiu tudo. E ela disse, Billy, você está quase careca. Mas eu disse, eu não perdi nenhum deles. Ela disse, onde eles estão? Eu disse, diga-me onde eles estavam antes que eu não estivesse. Onde? Eles não eram nada senão petróleo, luzes cósmicas. Então eles eram meus. E onde que é que eles estavam? Antes de eu tê-los, eles estão esperando por mim. O profeta já nos ensinou, vocês não sabem, mas eu vou falar com vocês. Ele já nos ensinou que quando a gente passar dessa vida para outra, todos nós vamos passar. Eu não tenho muito tempo para falar, não, vou ter que encerrar, tá? Senão vai passar de 1 hora no TikTok, eu não vou conseguir publicar. Não posso me alongar muito. Quando você for de Deus, e eu espero que todos sejam de Deus, mas tem que ser um crente verdadeiro. Esse corpo nosso terreno aqui, que não vale nada, que pega doença, que enferma, barba branca, seu cabelo cai, se envelhece, tudo vai ser restaurado. Você vai ter um corpo, sim, claro. Mas seu corpo não vai ter glândulas sexuais, você não vai ter desejo, você vai ser glorificado. E também você não vai ter um corpo adoecido, não. Ele fala que a gente vai ter de 18 anos a 21 anos. É a melhor idade que o ser humano pode ter. Você já reparou quando a gente está jovem, a gente está com a força toda? Então a gente vai ter entre 18 a 21 anos. Ou é 18 ou 21 anos que você vai ter.
Então, você já tem que estar pensando nessas coisas. A gente vem nessa terra para cada dia estar morrendo, adoecendo, ficando mais velho, cansado. Você vai ter 21 anos, meu querido. Você vai estar com o vigor todo, na glória para o Senhor. Então busque isso, não deixe isso escapar, não. Eu estou muito feliz que conhecemos a Deus. Embora eu me afunde nesse oceano, embora o meu corpo apodreça, contudo, meu Deus conhece cada elemento que está aqui. Ele fará algum dia, o irmão Brana faz um som de sopro, que vai soprar seu corpo. Eu aparecerei, aleluia. Isso foi o que ele fez ali. Ele estava de pé ali. Ele começou a carne do bovino, comeu o leite, comeu a carne do bovino, bebeu o leite da vaca e comeu o pão. Então os dois pregadores, os anjos, os modernos, Billy Graham, Oral Roberts, pregadores, eles tinham uma mensagem para o mundo. Então eles olharam em direção a Sodoma. Os desceram ali, não muitos milagres realizados, mas eles cegaram o povo. A pregação do Evangelho cega o povo. Isso é o que a Bíblia diz. Vamos olhar para esse um aqui que foi enviado à igreja, chamada para fora. A eleita igreja de Abraão. Ele disse a Abraão: agora lembre-se, ele era um estranho. Abraão, onde está sua esposa, Sara? Como ele sabia que ela tinha, como ele sabia que ele tinha uma esposa? Como ele sabia que o nome dela era Sara? Agora, observe o que a Escritura diz. A Escritura diz: ela estava na tenda atrás de ti. E ele disse: eu não manterei um segredo de Abraão. Eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida. E Sara, ela riu para si mesma, disse: eu sendo velha, e meu senhor Abraão sendo velho também, teremos prazer juntos? Então ele estava revelando que ela ia ter um filho depois do tempo da vida. Então eu vou encerrar aqui, eu não posso prolongar, porque senão o TikTok não vai dar. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus. Eu tenho que encerrar aqui primeiro, quer ver? Senão eu não consigo publicar lá, gente. Deixa eu encerrar.